possa falar com cada um daquela forma, Pai, especial, que o Senhor sempre sabe falar, Pai, daquela forma diversificada, mas atingindo a todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, da mesma forma que a corça necessita de água, Pai, nós necessitamos da Tua palavra, Pai. A Tua palavra é tudo em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos, amém. Pode sentar, irmão, por favor. Vamos esperar em Deus, né? Esperar em Deus, irmão, não significa cruzar os braços ou adotar uma postura de passividade diante da vida. Pelo contrário, a espera cristã é um exercício ativo da fé. Paciência e confiança absoluta. Significa decidir conscientemente descansar no cronograma, nas etapas do Senhor Deus e da soberania do Senhor Deus tem em nossas vidas. Mesmo quando o futuro parece incerto e a resposta que tanto buscamos parece demorar a chegar. Então, vai ser o texto base aqui, vai ser Salmos 41, né? Eu vou pedir para toda a igreja ler só um versículo, tá? E esse salmo, salmista, Davi, né? Ele escreveu esse salmo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Amém, Senhor Deus, que o Senhor possa falar de uma forma sobrenatural para todo o texto. Essa palavra de Davi sempre foi uma pessoa muito perseguida, né? A gente sabe da história de Davi. Davi orava 7 vezes ao dia. Davi nunca perdeu a batalha. Mas Davi esperava no Senhor, né? E essa palavra ele fala aqui, esperei com paciência no Senhor. Então o que significa o quê? Porque as coisas do Senhor, às vezes, a fé, né, a gente não pode também, né, pedir para Deus fazer as coisas e não fazer aquilo que a gente tem que fazer nessa vida. Amém. Sabe, irmãos? Mas a gente tem que saber o seguinte, quando a gente pede alguma coisa e você está fazendo o teu máximo, se for o teu máximo, irmão, o Senhor espera nele que ele vai fazer, né? O Davi, que ele estava sendo perseguido, quando ele escreveu esse salmo, né? E ele pediu socorro ao Senhor e ele esperou com paciência. O Senhor o salvou, como sempre ele salvou. E ele vai salvar você também, irmão. Mas tenha paciência, irmão. Que a fé, a gente sempre tem que ter a fé unida com a paciência, porque se a gente tiver a fé, às vezes a gente quer fazer as coisas fora do tempo do Senhor, traz consequências, meus irmãos. A gente vai ver aqui, tá? Pela palavra do Senhor. Em Jeremias 29:11, né? O Senhor ele pensa na gente, ele pensa nos nossos futuros. Porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim e esperais. Aleluia. 29:11. Isso. É. Então, irmãos, o Senhor ele pensa no futuro da gente. Quando a gente, naquele dia, que todos aqui levantou aquela mão e entregou a vida para Cristo, ele já pegou um livro novo, irmãos. E já escreveu um livro todo, porque o Senhor não existe tempo e espaço. Tempo e espaço é só para gente que é caído, irmãos. Ele está numa dimensão, que na dimensão dele, no terceiro céu, como Paulo fala, ele está numa dimensão que aquela dimensão, ele já vê o futuro todo, ele já sabe tudo que vai acontecer, irmãos. Ele já sabe todas o que você vai passar, ele é onisciente, ele é onipresente. E ele tem os pensamentos, ele sabe na hora certa o que ele tem que fazer na tua vida, irmão. Porque às vezes bênção, entrega em momento errado é maldição, irmão. Você tem que entender isso. Um exemplo, meu filho. Se eu der ao meu filho, às vezes, um carro para ele dirigir com 5 anos de idade que ele fez, ele não vai conseguir. Por quê? Não está no tempo dele ter uma bênção, não dá no tempo dele de dirigir. Então tudo tem o quê? Um tempo perfeito para o Senhor. Tudo tem o quê? O esperar no Senhor. Eu sei que é difícil, irmãos, porque ainda mais para mim, eu sempre fui uma pessoa que era, no meu trabalho, sempre foi uma coisa de sempre para ontem, eu tinha que fazer da minha forma. Eu creio que
o mundo faz a gente dessa forma, que a gente tem que fazer tudo no bate-pronto. Às vezes esperar dói, ter paciência. É por isso que a fé tem que ser unida com a paciência, irmão. Amém? Em Romanos 8:25, Paulo, aos Romanos, ele fala, né? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. É o que, irmão? Você confiar. A gente não está vendo nada, às vezes. Antes de vir aqui para a Austrália, eu tive várias promessas, várias revelações. E às vezes a gente não vê, agir as coisas que foi revelada para você, irmãos. A gente às vezes passa tanto desafio aqui no país diferente, uma língua diferente, cultura diferente. E você, às vezes, você faz um plano para a tua vida, né? Que você mentaliza que vai acontecer naquela hora, né? As coisas que você pensou. Mas Deus, ele tem um plano diferente. Ele olha de cima, irmãos. Ele olha de uma forma do terceiro céu que não tem tempo. Ele já vê tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa passar, irmão. Porque às vezes, irmãos, quando nós estamos esperando, ele está tratando internamente a gente. Às vezes são coisas do passado que precisavam ser resolvidas ainda na tua mente, no teu coração, na tua vida, irmão. Ele está tratando. E depende da gente, a gente ter fé, a gente tem que ser o quê? Imitadores do Senhor Jesus sempre, irmão. Sempre ter paciência. O Senhor Jesus, no primeiro milagre que ele foi fazer, a mãe dele, a bem-aventurada Maria, falou, acabou o vinho. E aí? Ele falou, não está chegado ainda a minha hora. Então tudo tem um tempo perfeito. Tudo tem um tempo perfeito. Deus, ele não trabalha atrasado. Ele não trabalha adiantado, irmãos. Ele trabalha no tempo perfeito. Quando a gente conhece o caráter de Deus, mesmo quando a gente está passando uma tribulação grande, a gente sabe, nossa, você está comigo no barco. Eu tenho certeza. Como o irmão Apolo falou comigo aqui. Antes do culto ele falou assim, Marcelo, eu fui sedado, não sei o que aconteceu, mas pela fé eu sei que o Senhor cuidou de mim. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, Senhor, pela tua fé. A fé é um dom gratuito de Deus. Então a gente tem que saber quem cuida da gente, irmãos. No Salmo 23 ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, irmãos. Ele vai cuidar de você em todos os aspectos da tua vida. Amém. Seja no material, seja no físico, no emocional. Mas tem coisas na nossa vida que a gente tem que aguardar, não tem jeito. Amém? Amém. Em Hebreus 6,12, a palavra do Senhor fala, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores de que pela fé e paciência herda as promessas. Sempre é o quê? Sempre é a fé e a paciência, irmão. É sempre os dois. Não é só você ter fé. Porque se você às vezes tem fé e você está fazendo alguma coisa que não era para fazer, às vezes volta tudo, irmão. Está me entendendo? Às vezes uma coisa que seria mais rápida vai ser mais demorada. Porque aquilo não era para você fazer naquele momento. Você às vezes você fez consequências que você vai precisar voltar para o início, para o fim da fila. Então, irmãos, a gente tem que ter a paciência, irmão, no Senhor. Amém? Em Hebreus 6,15, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Amém? 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 Quem está esperando com paciência aqui? Amém? Amém? Aleluia, Jesus. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Em Romanos, na palavra do nosso Senhor, no livro sagrado, Romanos 15, no versículo 4, a palavra do Senhor nos diz, porque tudo que Dante foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos concede o mesmo sentimento uns para os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concorde
a uma boca glorifica a Deus e Pai nosso, Jesus Cristo. Desculpa. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, irmãos, tipo assim, quando você tem aquela certeza, aquela calma que vai acontecer as coisas, não precisa você ver as coisas. Você precisa confiar no Senhor. Porque às vezes as pessoas, tipo assim, o Senhor Jesus, ele pegou 12 pessoas, porque nós temos 12 discípulos, porque a gente tem 12 tipos de pessoas diferentes. Tem umas que, tipo assim, igual Pedro, é o que? Aquela pessoa que quer fazer o para agora, faz na impulso, faz no imediato. Tem Tomé, que às vezes o que só acredita vendo, né? E você vai por essa. Tem vários tipos de pessoas. Não foi à toa que ele escolheu 12. Então você tem vários tipos de pessoas. E nós somos assim, irmãos. O pessoal fala de Pedro, muito de Pedro. Mas ele foi, para mim, ele foi o único que andou sobre as águas. Por pouco tempo, mas foi o único. Estava todo mundo do barco, ele que foi e fez. Ele escolheu até o traidor? Oi? Escolheu até o traidor, Judas? Sim, ele já sabia que ele ia trair. Ele é onisciente, ele já sabia, né? Mas o quê? Tinha que ter, né? Tinha que ter um traidor, né? Em qualquer lugar tem, né? A maioria dos lugares, né? Não vai ter com o nosso Senhor. Então ele já sabia, ele falou para ele, virou para ele, para o traidor, e falou, faça agora o que você tem que fazer. Amém? Ele fez, o quê? Graças, ele foi um instrumento do Senhor Jesus Cristo ser crucificado. Ele já sabia que ia ser crucificado. Amém? Então, irmãos, a gente tem que aprender. E a paciência é uma dádiva que tem que ficar. Eu não tinha muita. Quando eu vim aqui para a Austrália, eu não tinha paciência nenhuma, mas Deus está me moldando, irmão. Eu estou aprendendo a paciência, mas ainda estou no caminho, irmãos, porque é muito difícil esperar. A gente quer as coisas. Só com a maturidade, quando a gente vai passando, né? Que a gente vai ver aqui, né? A espera, ela nos ajuda no amadurecimento, né? Em Gálatas 4, versículo 1 e 2, nós temos um exemplo aqui da Bíblia que fala que a gente, tipo assim, em Cristo Jesus, a gente já é dono das coisas, né? Mas tudo tem um tempo perfeito para você se apossar, você tem que ser maduro para você, tipo, apossar das coisas, né? Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões administradores até o tempo determinado do seu pai. Amém, irmãos? Então, irmãos, assim, tipo como a palavra, Paulo ele fala assim para os Gálatas, né? Então tem coisas que Deus, que tipo assim, como a palavra de Deus, ele fala isso, que nós somos co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo, né? E todas as bênçãos celestiais já foram nos dadas na quarta dimensão, onde que está o trono de Deus para a gente pegar, né? Mas o que acontece? Você tem que ter um tempo perfeito, né? Um exemplo que eu dei do meu filho, né? Tem coisas que às vezes você não pode dar para a pessoa, né? Tipo no momento que ela não está propícia a receber, né? O Davi não está propício a receber um carro, mas tipo o carro é a herança dele, o meu carro é dele. É tudo dele, é a herança dele, né? Ele não pode, né, ir na escola sozinho, porque ele não está na idade ainda de 5, então ele não tem aquele direito de ir para a escola sozinho. E assim a gente vê o seguinte, que tudo tem o que? O amadurecimento. Tudo é o tempo certo. Amém? Temos um maior exemplo desse, um negócio de herança, você dado no tempo errado. Você tem, né, Lucas, eu botei aqui Lucas, no capítulo 15, que é 11, não precisa colocar, irmão. Só vou citar Lucas, no capítulo 15, de 11 a 32, que a gente tem um exemplo o quê? Do filho pródigo, né? Ele recebeu o quê? Uma herança no tempo errado e gastou tudo. No final da história a gente já sabe o que aconteceu, né? Ele ficou o quê? Lá comendo comida com os porcos, sabe? Mas o Senhor Jesus é bom ainda, que teve ainda salvação para ele se arrependeu. Amém? Nós temos exemplos também, irmãos, assim, eu já li sobre isso, de pessoas que ganharam na loteria. Tá? Se você pegar os exemplos das pessoas que ganharam na loteria, mais ou menos 70% ela se torna pobre de novo. Por quê? Não está maduro ainda para ter, então, o quê? O dinheiro todo na mão, sabe?
Tipo assim, acho que você pega um percentual de 20% a 25%, que fica o quê? No meado, né? Fica tipo na classe média. E apenas tipo os 2%, 3% é que consegue ser tipo rico, continuar milionário. Então tudo o que tudo é um aprendizado. Tudo é o quê? Tipo uma espera, tipo você vai aprendendo. Amém? Eu até escutei hoje, nessa semana, eu escutei um rapaz estava falando comigo, eu estava trabalhando à noite, ele falou, por é do Sul, né? E ele deu esse exemplo aí, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui sobre, né, essa parte de amadurecimento, né? Porque a família dele tinha muito dinheiro, irmão Valquírio. Lá no sul do país tinha uma empresa de carros. Então quando o pai estava vivo, sabe? Estava todo mundo bem, com muito dinheiro, todo mundo ganhando dinheiro. O pai morreu, o que aconteceu? Foi tudo destruído. Por quê? Não teve amadurecimento, não teve o quê? Um filho para ser maduro, para o quê? Para herdar as coisas dele, né? Para ser o quê? Para dar continuidade. Então você tem que ser maduro, você tem que buscar, né? Essas maiores empresas que tem, geralmente, tipo, a pessoa faz a empresa é grande, mas você vai ver, como é que a empresa faliu? Porque o filho pegou e o filho não tinha habilidade, não tinha o amadurecimento. Amém? Então aqui, o que ele fala aqui na palavra do Senhor? 2 Timóteo 2,15, né, a parte espiritual, né? Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Porque, irmãos, a gente tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que a gente tem que se preparar, né? Fala aqui, ó. Procura apresentar-se a Deus aprovado. É porque você tem que aprovar, você tem que estudar. Como é que você consegue passar numa prova? É o que? Você estudando. Então, o obreiro é aquilo que ele tem que ser maduro no estudo, maduro na... Pô, se fosse Jesus nessa situação, como que ele faria? Como é que você vai saber? Você vai saber o que? Lendo a palavra do Senhor, amadurecimento, sabe? Somente dessa forma. Amém? Na Bíblia a gente encontra, que eu fiz algumas pesquisas, muito me esperar em Deus, né? A gente às vezes está lendo, às vezes Gênesis, irmão, a gente pensa que as coisas foram feitas assim, de uma hora para outra, né? Mas às vezes um versículo para outro, irmã Tereza, às vezes um versículo de um para outro dura anos, né? Então aqui, olha só, não sei se vocês já deram conta disso, mas aqui, Abraão, né? O Senhor falou para ele que ele ia dar um filho para Abraão, né? Abraão, pai da fé, né? Ele esperou 25 anos por Isaac. Né? Isaac, irmãos, olha só como que Abraão esperou, né? Para ter seu pai de multidões, né? Porque Isaac casou aos 40 anos. Então Abraão esperou 25 anos, depois mais 40 anos, né? E depois, né? Os dois também, assim, uma coisa, né? Tanto os dois tiveram problema de infertilidade, né? Tanto Sarai, né? Depois muda para Sara, né? Ela era infértil, e Rebeca também, né? Então, o que ele fez? Ele orou insistentemente para Rebeca, o Senhor, né? Então ele ficou orando o quê? De 25, né? No Gênesis 25, fala isso, não precisa colocar, irmão. Mas ele só foi ser filho por quantos anos? Por 60 anos. Olha só quanto tempo que ele esperou, sabe? Então, às vezes, a gente quer aquela oração, que faz a oração aqui na hora e quer que resolva, mas tem orações que tem um tempo de espera em Deus, né? Mas por que isso? Ele é Deus, ele sabe, porque se você fizer a cronológica toda do tempo, você vai ver o seguinte, que Jesus Cristo tinha que nascer naquela hora, naquele minuto, naquele local. Então, se você, Abraão, por alguma fase, ele, tem um filho antes ou depois, atrasa a data. Então, tudo tem um tempo perfeito do Senhor, né? Davi, quando o Senhor falou que ia dar o reino, ele teve que esperar 15 anos. 15 anos. Aqui outro exemplo. José sonhou aos 17 anos. Aos 17 anos. Ele não fala quando que ele sonhou, né? José. Creio que antes de 17 anos. Mas com 17 anos ele foi vendido, que a Bíblia fala isso, né? Então, com 30 anos ele sai da cadeia, né?
mais ou menos com 49 para 5, de 39 anos para 40 anos, é que ele começa a ser o quê? A parte lá junto com o faraó. Né? Então José, nesse trajeto todo, demorou o quê? Desde o sonho que ele teve até tipo a promessa dele, foi o quê? Mais ou menos aí, irmão, 23 anos no mínimo. Você está me entendendo? E José sempre o quê? Sempre, mesmo ele sendo traído pelos irmãos, né? Ele foi para a casa de Potifar, meu irmão, obedeceu o Senhor Deus, né? Até a esposa de Potifar tentou ter relacionamento com ele sempre atendendo a Deus, né? Ele teve um sonho, né? Um sonho, tipo, aí ele foi devido a isso, né? Ele foi para a cadeia, né? Mas sempre esperando em Deus, né? Ele nessa cadeia ele foi conhecer um copeiro e um padeiro, né? Então lá ele teve um sonho, né? 2 sonhos, né? Tanto do copeiro e do padeiro, né? Do padeiro, aí os dois, ele revelou o sonho, né? Ao padeiro ele falou, ó, tipo, vai dar ruim para você, cara. Depois de 3 dias vão te pegar e vai morrer, né? E o copeiro não, ele falou, daqui a 3 dias você vai se dar bem, você vai voltar para o seu carro e tal, mas ele fala para ele, pô, lembra de mim, né? Que ele sabia que ele ia ficar junto lá, esse copeiro do faraó, voltar, né? Pô, mas lembra de mim, por favor, porque eu fico pensando assim, né? Tipo, em Gênesis 40 que conta essa história, né? Que eu botei aqui. Então, até esse versículo pode botar, irmão, por favor? É Gênesis 40, 15, né? Porque assim, olha só, o que ele fala para o copeiro, né? Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que pusesse nessa cova. Então, imagina assim, porque a palavra do Senhor fala que você só fala o que o coração sente, né? Você sabe, pela palavra dele, nesse momento, como a gente está falando de espera no Senhor, nesse momento que ele falou esse versículo, né, da palavra do Senhor, ele fala que ele ainda está com o coração ainda meio amargurado por causa dos irmãos, de tudo que os irmãos fizeram com ele, de tudo que ele estava passando, entendeu? E se o Senhor Deus, às vezes, o copeiro lembra dele nessa hora, não seria uma coisa perfeita de Deus, né? Que Deus tem isso, né? E talvez ele não conseguiria perdoar os irmãos como ele perdoou no final. Então tudo é um processo, né? Então o copeiro aqui lembrando, José na hora, né, que seria de José. Também o que eu botei aqui, né? Talvez José, nesse caso, seria apenas o quê? Um assistente de cozinha, se o copeiro lembrasse dele nesse momento, né? Talvez seria ruim para José nesse momento. É assim que eu vejo que Deus ele não gostaria que fosse pagado o quê? Um mal com mal, mas só com bem, que ele tinha um propósito para o povo de Israel. Porque dali não ia ter comida, né? 7 anos ia ter escassez, né? 7 anos com fartura e 7 anos sem comida. E ele usou José, né? A gente sabe de toda a história, né? Que José soube esperar. Nessa espera no deserto dele, ele fez a coisa mais importante, foi obedecendo a Deus, tendo fé em Deus. E vieram os testes dele, e ele passou. A gente vê que, eu vejo que José não teve nenhum erro assim que fala a Bíblia, né? Então ele esperou tudo no momento certo, amém? E você vê o seguinte, irmãos, ele foi muita coisa, né? Que ele foi o quê? Ele esperou em Deus. O que aconteceu com ele? Ele foi o segundo, né? No Egito, né? Depois do faraó. E o Egito não é como se fosse hoje, né? O Egito hoje é um país que não é nada, né, irmãos? Assim, tipo, um país muito pobre, mas naquela época era uma potência, como se fosse os Estados Unidos hoje, né? Então você vê o seguinte, que José, no caso, foi o segundo homem. Ele esperou no Senhor, confiou no Senhor, obedeceu ao Senhor e ele alcançou as promessas que ele teve através do sonho que o Senhor revelou para ele. Amém, irmão? Então, são sonhos que são revelados para vocês, as suas profecias, irmão. Nós temos que ter o quê? Ser um imitador do Senhor Jesus. A gente tem que ter a mesma fé de José. A gente tem que ser a mesma fé de José de esperar o tempo, de obedecer às promessas do Senhor serem efetuadas, irmão. E a gente vê que todas essas histórias não foram de uma hora para outra, não foi de 1 ano, 2 anos. Pô, você vê de Abraão, 40 anos, mais 25, de Isaac, mais
Mais 25 de Isaac, mais 40 para Isaac casar, mais 25 para nascer. Então a gente tem que ter essa confiança, essa espera. Amém? Então assim, a palavra do Senhor, isso é o Senhor Jesus falando, né? Marcos 4, 26, e dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse, Marcos 4, versículo 26. Amém? E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ser. Então, irmãos, a gente, na maioria, como o Senhor Jesus ele fala, essa metáfora, a gente não sabe. Tipo assim, ele faz a comparação que o reino de Deus, você não sabe o que Deus está fazendo naquele momento. Mas naquele momento que ele está trabalhando com você, ele está fazendo coisas, às vezes, no teu interior, está amadurecimento, está tirando, às vezes, o trauma teu. Como fez com José, a gente viu no versículo, José estava falando, ele estava falando meio ainda com raiva dos irmãos. Então foi um processo que ele fez, foi esperar. Às vezes esperar de Deus dói, irmãos. Às vezes esperar de Deus é humilhação. José foi humilhado, José ele foi o quê? Para a cadeia. Paulo e Silas ficaram na cadeia, irmão, junto com cheiro de mijo, cheiro de coisas ruins, sabe? E eles estavam lá o que? Adorando o Senhor, os dois juntos adorando o Senhor, obedecendo ao Senhor, sabe, irmãos? Então a gente tem que, às vezes a gente, quando no momento que a gente está passando humilhação, e a gente está glorificando o Senhor, ele gosta disso. Porque agradecer ao Senhor, irmãos, com tudo bom da tua vida, tem um ímpio agradece. Mas tem que agradecer o que? Nos momentos bons, dar glória a Ele, nos momentos ruins, também dá glória a Ele. Né? A palavra do Deus Altíssimo fala isso. Né? Em tudo dai graças a Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, a gente tem que ter isso no coração. E saber como o Senhor Jesus ele deu um exemplo do reino de Deus, que a gente não sabe, como agricultor, ele está plantando lá, pastor, a semente, não sabe quando vai plantar, quando vai crescer, quando vai acontecer a flor, o fruto. Amém? A gente tem que confiar no lavrador e saber que ele está cuidando da nossa vida, das nossas frutas da nossa vida. Amém? Eu escutei um exemplo da largata. Eu vou falar até para vocês que tem tudo a ver, tá? Teve uma certa ocasião, um rapaz, irmão Antônio, que ele estava vendo a largata lá na casa dele, ele ficou vendo a largata, aí a largata fez um casulo, aí o casulo, depois ele ficou lá, ele ficou com ansiedade, né, porque demorou muito o casulo para poder abrir, né, para se tornar uma borboleta, né? Então ele demorou muito, né? Então, cansado de esperar, né? Essa pessoa deu umas cortadas, uma malquilha, no casulo da largata, né? Mas aí ele ficou frustrado, irmão Apolo. Por quê? Porque tudo tem um tempo perfeito. Então, como ele ajudou a largata a fazer aquilo, a largata, quando saiu com a borboleta, saiu meio deformada. Porque ela saiu, às vezes, ele falando que ela saiu, ele ficou frustrado, né? Porque ela saiu com as asas, mas o corpo dela embaixo ficou maior, porque ela tinha cortado. Então tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente tem que passar sozinho. O que a gente entende disso? Um exemplo da natureza. Que a largata, ela tem que, às vezes, esperar aquele tempo que eu estava lendo. Eu entendi isso pela leitura. Que ela solta, quando ela está sofrendo, ela está se debatendo, o corpo às vezes solta algumas enzimas, que é aquelas enzimas que vai fazer montar uma força perfeita, que vai ser uma borboleta. Amém, irmãos? Então, irmãos, às vezes pode estar doendo na tua vida, irmãos. Você pode estar com dor na tua vida agora, nesse momento, sabe? Que você está fazendo essa prova grande, mas você, irmão, nós entregamos a nossa vida para Cristo. Às vezes a gente acabou de ter uma humilhação, vamos dar glória ao Senhor, mas Ele vai dar o quê? Vai dar a vitória, irmão. Às vezes tem certas coisas na nossa vida que a gente sofre, mas Ele vai dar certo, vai dar na hora certa o escape. Amém?
Então, no final, aqui a gente vê o quê? Foi um erro, foi o quê? Foi da própria pessoa, né? A pessoa o quê? Ele ficou frustrado porque ele tentou ajudar. Então, às vezes tem coisas, às vezes, que a pessoa tem que passar sozinho pelaquela prova, irmão. Tem que passar sozinho para ser aprovado. Para chegar no outro patamar. Amém? Amém. Não é que eu botei aqui, né? Ele que abortou o processo, né? Nesse processo de Deus, ele trata o interno da gente, irmão. Em Tiago 1,12, né? A palavra do Senhor. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Amém? Amém? Então, irmãos, assim, a gente, quando a gente está para... Tiago também fala em outro versículo, se você está sendo testado, dá glória a Deus, porque você está passando de uma fase, ele está te amadurecendo. E você tem que passar pelo fogo, sabe? E em determinados momentos, irmão, até a pessoa que faz a prata, ela tem que fazer o quê? Para a prata ficar boa, ela bota no fogo, aí vê como é que tá. A prata só tá legal, mesmo quando tá refletindo a pessoa, sabe? Então, são processos que tem que passar no fogo. Então, a gente tem que esperar em Deus, a gente tem que ter a fé que Ele está lapidando a nossa vida. Ele está fazendo metamorfose, às vezes, dentro da gente. A gente tem que ter essa fé, a esperança. E se Ele prometeu, a gente esperar o tempo certo. Amém, irmãos? Amém. Eu queria terminar aqui essa palavra falando aqui até um conselho que eu vi que eu achei muito bonito. Tudo tem seu tempo. Tenha paciência em Deus. Sabe que é o melhor para você. Suporte o processo. Viverá o propósito. Aguente firme e não abandone a sua fé. Vai valer a pena. Confie. O agir de Deus é único, irmão. Amém? Irmão, se o Espírito Santo de Deus te levar ao deserto, agradeça. A próxima parada é a Terra Prometida. Amém? Amém? Amém. Quero agradecer ao pastor Nautilio. E eu vou terminar essa pregação da gente com uma oração, para a gente ter essa paciência, porque comigo, às vezes, é difícil ter paciência. Eu creio que acontece, a gente de carne aqui, né, irmãos? Ter paciência é meio complicado, né? Então vamos orar ao Senhor, para o Senhor Deus nos dar paciência, amém? Querido Senhor amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Pai, obrigado por esse culto, Pai, obrigado pelos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, como foi a Tua palavra, Pai, esperar em Deus, Pai, a fé, Pai, está amarrada, meu Pai, na paciência, Senhor. Nós, na maioria das vezes, nós não temos a paciência, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a esperar em Ti, até a fé sempre, Pai. Mas esperar o tempo perfeito do Senhor. A gente orar a Ti, Senhor, para saber o tempo certo de fazer as coisas, Senhor. Orar a Ti, Pai, para o Senhor sempre dar o sinal, sempre o Espírito Santo me indicar, meu Pai. Para a gente poder, meu Pai. Em nome de Jesus, fazer as coisas certas, na hora certa, Pai. Para a gente não ter que voltar no final da vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço para mim e para cada meu irmão aqui, Pai, essa bênção, Pai. A Tua palavra diz em Tiago, Pai, se pedir a sabedoria, o Senhor vai dar, Senhor. Então pedimos essa sabedoria da paciência, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Palma vai para o Senhor Jesus. Amém.